Hello, hello, mulheres alquimistas! Bom dia! Sábado de manhã e estamos aqui, né, trazendo mais um caso de sucesso aqui no Fale com a Jana. Hoje, né, temos um casal super especial, os dois que fizeram a mentoria tanto de carreira com propósito e empreendedorismo humanizado, o Ciro e a sua parceira maravilhosa, Mayara, que está aqui nos assistindo. E os dois tiveram muito êxito nesse trabalho, né? A Mayara, ela vem já trabalhando toda a parte de propósito e vem tendo uma transformação incrível. E o parceiro dela, que é o Ciro, também. Então, eu vou deixar essa história para eles contarem para vocês o que aconteceu. E o nome dessa live é Casais Inteligentes Prosperam Juntos. E aqui, para quem é essa live, tá? Para todas as pessoas que moram fora do país ou que até moram no país, mas no Brasil, mas querem fazer uma transição de carreira, querem abrir um negócio do zero, ou ainda querem fazer, né, transformar o seu negócio através de um reposicionamento de marketing que não está alinhado à sua essência. Então vai desde todas as pessoas que se encontram perdidas, né, profissionalmente, que querem encontrar um propósito e transformar suas vidas profissionais. Então aperta aí o aviãozinho, que eu vou chamar aqui esse casal incrível que teve a coragem de fazer esse investimento neles para transformar a vida deles, e eles conseguiram e estão conseguindo ter um êxito maravilhoso. Eu vou chamar a Mayara e o Ciro. Deixa eu aqui encontrar. Mayara! Alô, alô? Já encontrou? Olá! Bom dia! Olá! Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde, boa noite. Para quem é de boa noite, para quem está no Brasil nos assistindo. Fica um pouco pra cá. Sejam bem-vindos! Obrigada. Deixa eu só aumentar aqui o volume Isso. para ouvir você bem. Que Pronto. felicidade ter vocês aqui sábado de manhã, hein? Vocês podiam estar na praia, podiam estar no shopping, mas estão aqui fazendo a live comigo. Então, assim, ó, gratidão, primeiro, por aceitar esse convite e gratidão por terem percorrido aí essa jornada comigo. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Nada, a gente agradece o convite por poder partilhar um pouco mais da nossa experiência aqui, quem sabe ajudar as pessoas que estão passando por aquilo que a gente passou lá atrás. Exatamente. E quando a gente estava conversando, né, na própria mentoria, a gente falou sobre isso. Compartilhar as nossas vivências, compartilhar as experiências daquilo que a gente aprendeu na mentoria, aquilo que a gente vem aprendendo pós-mentoria também. Sim. É fundamental para estar mostrando às pessoas que estão passando, né, que já passaram, que estão passando, ou que conhecem pessoas que estão passando pelos mesmos processos, elas consigam perceber que elas não estão sozinhas, né? Muitas vezes o estudante internacional, quando chega, começa a acreditar nisso, que está sozinha, tá sozinho, tá longe da família, e começa a apertar a saudade, e começa a sentir várias coisas e acaba não focando nem no aqui, nem no agora e se auto-sabotando, né? Então, acho que isso é o que a gente conversou, Com né, amor? certeza. Perfeito. Então, antes, assim, da gente começar a contar como que foi o processo de vocês, os resultados que vocês atingiram, eu vou só dar uma introdução para a galera que está chegando aí entender. A Mayara, ela estava se sentindo perdida na carreira dela, trabalhando numa atividade que ela não estava satisfeita, e ela me procurou para ajudar a fazer essa transição, descobriu que queria empreender, e no meio do caminho, quando ela descobriu que ela queria empreender, ela percebeu que ela não ia conseguir estando naquele trabalho que ela estava. Então, a gente pausou a mentoria de empreendedorismo e fez uma preparação de carreira para ela fazer essa transição. E bem na época, o Ciro, né, que é o parceiro dela, ele estava passando também por essa insatisfação no trabalho e ele entrou no processo junto e rapidamente conseguiu resultados extraordinários. Foi aprovado, e aí eu vou deixar eles contarem. Mas antes, né, Mayara te apresenta quem é a Mayara e depois o Ciro, quem é o Ciro antes da mentoria e quem é agora. O que vocês conseguem, assim, dizer?
Para quem não me conhece, eu sou a Mayara Hardingfelder, sou especialista em oratória e comunicação de alta performance. Trabalhei durante 7 ou 8 anos no Brasil, fazendo cursos, workshops, dei aula em pós-graduação e atuei um pouco na advocacia também. Assim que a gente se formou, né? O Ciro se formou em engenharia mecânica. Assim que a gente se formou, a gente decidiu descobrir como que era o mundo extra Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, que é a cidade de onde a gente veio. E a gente veio para a Austrália, literalmente para o outro lado do mundo, né? Sim, nem deu uma chance para as profissões que a gente escolheu. Exatamente. No meu caso foi ainda um pouco mais complicado, porque eu, como a Mayara falou, me formei em engenheiro mecânico, mas enquanto eu fazia minha faculdade de noite, eu trabalhava de manhã e de tarde com contabilidade. Então, minha formação profissional é uma, a minha experiência profissional é outra, e a área que eu estou atuando agora não tem nada a ver com nenhum dos dois. Então, é realmente algo que eu ainda estou buscando, eu estou achando agora que eu realmente encontrei aquilo que eu gostaria de fazer. Pelo menos nesse primeiro mês eu já tive resultados muito, muito positivos, então está me encaminhando para que eu comece a achar que realmente eu achei aquilo que eu gostaria de fazer. Mas uma coisa que me ajudou bastante foi que quando eu cheguei aqui na Austrália eu estava tentando fazer tudo sozinho, por minha conta. Eu achava que eu tinha capacidade de fazer tudo sozinho. Não que eu não tivesse a capacidade, eu ainda acredito que eu teria tido a capacidade de conseguir atingir os meus objetivos sozinhos, só que num espaço de tempo muito maior. Uma coisa que levou, por exemplo, 2 semanas ou 1 semana, desde que a gente começou a fazer o processo, poderia levar, sei lá, 6 meses, 1 ano, até eu conseguir atingir esse resultado. E quantos sofrimentos, assim, né? Tantos gatilhos emocionais e crenças que a gente vem carregando, principalmente nesse lado profissional, pois desde que a gente, né, começa a dar os nossos primeiros passos ali na adolescência, a gente já começa a ter aqueles questionamentos. Ah, mas o que você quer ser quando crescer? Ah, mas o que você gostaria de fazer? E às vezes a profissão que a criança, que a adolescente gostaria de fazer nem existe ainda, né? Quantas profissões surgiram pós-pandemia que não existiam quando a gente ainda era criança? Então, esses gatilhos começam... Ah, não, a Mayara vai ser advogada, a Mayara vai ser advogado, o Ciro vai ser engenheiro. Eu escolhi engenharia simplesmente pelo fato de eu ser bom em exatas, em números. Só por isso. Exato. Eu nem levei em consideração se eu realmente gostaria de fazer aquilo. São as ideias que a gente vai comprando sem distinguir se são nossas ou não, se são apenas influências externas. E quando a realidade daquilo que você realmente gostaria de fazer, que muitas vezes você não sabe ainda o que é, entra em conflito com aquilo que você já fez, com aquilo que você já estudou, a gente entra em parafuso. E foi muito o que aconteceu assim, quando a gente finalizou nossa universidade, de verdade. Porque a gente olhou um pro outro e falou, e aí? A gente já tinha o quê? 6, 7 anos de relacionamento, amor? Quando eu terminei minha faculdade, eu acho que a gente tinha uns 5. Quando você terminou a sua, uns 6, por aí. A gente tava assim, a gente já tem 9 anos juntos, então... 10. Deixa eu fazer 10, né? 10 anos no final do mês agora, em 29 de novembro. A gente conta desde o primeiro beijo, na verdade. Depois de lá, continuou. Continuou. Então, quando a gente tava meio que nesse meio do caminho, a gente olhou um pro outro e pensou, e aí, vamos fazer o quê? Você vai buscar algo na sua área, eu vou procurar um escritório para eu trabalhar, a gente vai comprar uma casa e vai ser isso pro resto da vida, né? Sem a gente saber como são as coisas extra Campos dos Goytacazes, extra Brasil. Foi quando surgiu essa vontade de vir para cá. A gente tinha um grande amigo que já estava aqui. Ele já estava aqui, já tinha, eu acho que 1 ano, 2 anos. Isso. E aí nas conversas ele falou, ó, tenta aqui, ver o que acontece. Ele já estava 2 anos, falou que não tinha pretensão de voltar, aquela coisa que acontece com o pessoal que chega aqui, que vê como que é uma realidade quando você tem sua independência, você tem o poder financeiro para fazer aquilo que você quer. E aí a gente resolveu dar essa chance. E até queria fazer um complemento no que vocês trouxeram, né? Nessa padronização e na nossa carreira, como que a gente é educado na carreira, né? Nesses tempos patriarcais, né? É uma carreira linear, ou seja, tu tem que escolher lá, quando tu sai da faculdade, aos 16, 18 anos, a tua carreira e morrer com a mesma carreira pro resto da tua vida. Só que a carreira, né? A carreira humanizada, que é essa abordagem que eu trago na vida das pessoas, ela não é linear, ela é cíclica. O que significa uma carreira cíclica? Uma carreira que vai acompanhando as tuas mudanças internas.
Porque quem tu é lá aos 18 não é quem tu é aos 32, não é quem tu é aos 52. E aí agora, porque tu escolheu uma carreira aos 16, tu vai ter que viver pro resto da tua vida infeliz, né? Não, então, e a pergunta que eu quero fazer para quem está assistindo essa live aqui, ao vivo ou gravada, é: será que a tua carreira, ela representa quem você é hoje, no teu momento atual? Porque muitas vezes precisa mudar totalmente de carreira e muitas vezes precisa fazer algumas adaptações ou até só ressignificar, né? Então tem que entender qual é o momento. E é legal vocês trazerem isso porque nenhum de vocês, basicamente, né, tá exercendo a carreira em si. Vocês estão descobrindo hoje, nessa faixa de 30 anos de idade, que é uma fase de autodescoberta, de autoconhecimento, né, profissional, né, nessa faixa que vocês estão. E vocês estão, assim, se descobrindo, né? Então, o autoconhecimento profissional, ele é fundamental para que tu tenha essa carreira realizada, né? Só um complemento do que você falou, que eu acho que algo que mudou para mim e algo que eu acho que foi o que eu trouxe de mais importante da mentoria que a gente fez, foi que eu tinha essa tendência de, como eu estava indo para uma outra área, de jogar toda a minha experiência passada fora. Tipo, o que eu fiz de contabilidade não vai me ajudar agora. E isso foi realmente aquilo que eu mais aprendi, de que, como você falou, a nossa carreira ela vai sendo cíclica. Se eu, por um acaso, resolver mudar aquilo que eu estou fazendo daqui a 10 anos, o que eu estou construindo agora não vai ser jogado fora. Exato. Eu vou levar para a minha próxima carreira, independente do que seja, tudo aquilo que eu já consegui. E a minha mente ela não captava isso muito bem. Como era ser engenharia, eu falei, engenharia. E como era no Brasil, eu pensava, a minha área de engenharia no Brasil não tem nada a ver com o que eu vou fazer agora. Isso vou te fazer uma pergunta. Contabilidade também, a gente meio que ele estava pegando todas as experiências dele em compartimentos separados. E, na verdade, literalmente jogando fora e falando, mas o que eu tenho na Austrália? Eu tenho 2 anos de hospitality. Era só o que vinha na mente dele. Ele não conseguia ressignificar isso de uma outra forma. E foi em 1 hora de mentoria com você, né? Como a gente conta no vídeo, né? Foi. Terminou a mentoria, ele retornou. Você retornou a ligação que já tinha acontecido durante a mentoria. E assim que ele atendeu, ele colocou para fora de forma acho que foi uma transmutação. Basicamente que a gente uma transformação de crença. Eu vou usar. E falou tudo ali, sabe, com tanta assertividade, positividade e verdade, que na hora o cara falou assim, nossa, peraí, tudo que você tá falando, tudo que você tá passando pra gente, a forma que você tá falando é o que a gente tá buscando em pessoas. Exatamente. E quando ele foi fazer a entrevista não era apenas uma entrevista, mas também era uma dinâmica de grupo. E também tinha que ir pra rua pra poder exercer. Eu levei acho que umas 4 horas. Foi umas 4 horas, foi dinâmica de grupo, depois teve que ir pra rua. Ele bateu a meta da empresa na entrevista. O recorde de assinaturas. O recorde de assinaturas eram 20, como foi? Acho que foram 19, eu consegui 21. Em 20 minutos. Só rapidinho, era um processo de entrevista para trabalhar como fundraiser, que era uma empresa de marketing, mas só que ela prestava serviços para uma caridade aqui da Austrália para poder arrecadar dinheiro. Então, o processo seletivo foi aquela dinâmica de grupo, de perguntas e respostas. E a segunda parte era literalmente ir para as ruas para saber o quão desenvolto a gente seria nas ruas para poder conversar com as pessoas e só fazer elas responderem um questionário rápido de 5 perguntas. A gente tinha 20 minutos e em 20 minutos eu acabei conseguindo, 21 pessoas, na verdade, para responder o questionário. Então, só com coisas pequenas que a gente aprende, que a gente vai colocando em prática, que muda completamente o jeito que a gente se relaciona com os outros e com a gente mesmo também. Quero fazer uma pergunta pro Ciro. Ciro, de 0 a 10, como que estava a tua self-esteem, né? A tua autoestima antes da mentoria? E como que ficou logo que tu saiu? Me dá uma nota para realmente foi de 2 a 9, 10 talvez. Eu estava passando por um momento bem difícil de problemas no trabalho anterior, problemas também comigo mesmo. Aquele famoso momento que todo mundo passa de que, nossa, já tem 2 anos de Austrália, o que eu estou fazendo? Isso, aquela que eu chamo de piscininha de cocô. Piscininha de cocô, o que eu estou fazendo? E aí eu realmente estava num momento difícil. Acho que foi a noite que me fez realmente mudar de tudo, foi que eu estava... Conta essa história. Essa história é boa, né? Maravilhosa. Essa história é boa. Eu tava vindo embora do trabalho, né? No meio do caminho eu perdi meu fone de ouvido. No meio do caminho também eu percebi que eu perdi a minha chave.
Tava chovendo, liguei pra Maia, falei, pô, tô sem chave. Ela falou, ó, não tô em casa, tô com umas amigas no bar. Eu falei, então, o que que eu faço agora então? Então eu lembro que eu parei no meio da chuva, comecei a chorar, bateu aquele desespero um pouco alto. A gente tá rindo, mas na época No dia não foi não tava engraçado. rindo não, mas hoje em dia eu percebo que são esses momentos que realmente fazem a gente falar que, tipo, já deu, agora eu preciso mudar aquilo que eu tô fazendo. E como que as coisas funcionam? No final, tudo meio que se ajeitou, porque o meu fone estava no trabalho, no outro dia eu encontrei, a chave estava em casa, eu sou amigo do porteiro daqui de baixo, eu gosto de falar com todo mundo, ele só abriu a porta para mim, então tudo se resolveu. E tomou banho e não teve mais problema com a chuva. E uma hora eu voltei pra casa, então tudo se E ela resolveu. voltou para casa, a gente conversou, e aí foi quando a gente realmente, quando eu tive esse gatilho, falou, ó, não dá mais, eu preciso fazer outra coisa. E foi quando eu também tentei buscar ajuda, porque eu estava fazendo entrevistas por conta própria, não estava funcionando, não estava dando certo. Eu estava fazendo o quê? A minha mentoria de empreendedorismo humanizado com a Jana. Compartilhei isso com você e você falou assim, Maia, que tal você falar com ele sobre a mentoria? Qual foi a minha resposta? Não. Não. Aí agora eu falei, não, eu vou fazer do meu fazer jeito. do meu jeito. Por quê? Aquele pensamento de que eu posso fazer tudo sozinho. Não que a gente não possa fazer as coisas, não que a gente não seja suficiente, né? Porque Só é uma cortar frase caminhos. que tem tudo que eu canto aqui em casa, né? O I'm enough, né? Mas é só realmente cortar caminhos. É conversar com alguém que já passou por isso e te indicar aquilo que você vai fazer. Eu gosto muito de jogar videogame. Eu estou encarando isso como simplesmente ver um guia na internet. Pronto, já sei o que eu tenho que fazer. Vamos cortar esse caminho aqui. Exatamente. Cortar caminhos. Exatamente. E a mentoria, ela serve para atalhar caminhos, né? E isso Exato. faz com que tu salve tempo, dinheiro, energia, né? Porque quando tu tem alguém que vai te levar numa rota que tu atalha meses e anos da tua vida, eu sempre falo que isso não tem um custo, isso tem um valor. Ao invés de custo, tu ganha tempo, tu ganha qualidade de vida, né? E como essa aí, né, em 2 horas de sessão que foi para ti, né, Ciro, sair de uma autoestima de 2 para 10 e conseguir um super achievement. Eu fiquei assim, ó, impressionada, chocada com o resultado de vocês dois, né? É impressionante ver vocês agora e vocês lá naquele dia, naquela entrevista, né? Lá naquele dia da sessão, a mudança, só quem tá de fora, como eu, que tenho acompanhado a jornada de vocês, consegue perceber o tamanho da mudança que vocês conseguiram bem ter. grande, né? é bem visível até pra gente. Hoje em dia eu Do consigo nosso olhar. dia a dia, do nosso relacionamento. Hoje em dia eu consigo olhar, hoje em dia eu consigo ir para o meu trabalho sem ter aquele peso de estar trabalhando. Eu gosto de lidar com a equipe, eu gosto de lidar com as pessoas. A entrevista que eu comentei já não é mais aquilo que eu estou fazendo, já estou em uma outra empresa agora. E que a gente pode dizer que até a própria mentoria, até o que a gente absorveu da mentoria, fez com que a gente entendesse a necessidade de falar o sim pra gente e o não pro outro. Não pro outro. A gente não perder tempo, que eu podia ficar naquela, não, vai dar certo, eu vou começar a gostar do emprego. E eu já tinha percebido naquele momento que eu não ia. Eu ia continuar me carregando pro trabalho, fazendo aquilo que eu não estava afim de fazer. Não era nem pelo trabalho em si, era mesmo pela questão de... O sistema da empresa. Era o sistema da empresa e também era uma coisa mais difícil que eu acho que não foi uma boa escolha para iniciar a carreira, porque como era fundraising, era para poder arrecadar doações para uma empresa de caridade. Uhum. E no momento que a gente passa no mundo, né, as pessoas não estão muito dispostas a ajudar um pouco as outras empresas, elas estão mais dispostas a se ajudar. Então, eu me lancei em algo que estava bem difícil no momento e que eu não estava preparado. Claro. Mas, de novo, aquilo que a gente comentou, esse 1 mês que eu passei nessa empresa, me deu tudo que eu precisava para fazer essa troca. Porque hoje em dia eu trabalho o que eu aprendi lá, como a resiliência que eu aprendi, como lidar com as pessoas. Hoje em dia eu trabalho numa empresa de energia solar, que a gente vende painéis solares e é muito mais tranquilo, porque a gente vai para Tranquilo em relação ao outro, né? Tranquilo para mim, né? Porque eu acho que varia de pessoas para pessoas. Os 2 anos de hospitality mais esse outro me prepararam, porque basicamente é só a gente ir nas casas das pessoas, conversar com as pessoas, desenvolver um rapport bom com elas, uma coisa que eu aprendi também com a Jana, de quão importante é, e eu faço isso basicamente todo dia, umas 20 vezes por dia.
que é uma relação bem rápida com as pessoas. Mas o que eu estava querendo dizer é que, tipo, aquilo que a gente aprende, que a gente coloca, quando a gente realmente coloca, não é questão de tempo, é sim questão de qualidade do seu tempo investido. Porque hoje, com 1 mês de empresa, Verdade. eu já estou como assistente de líder. Eu já tô fazendo parte da liderança da equipe. Então, Maravilhoso. realmente, Parabéns. aquilo que a gente aprende, a gente traz. E quando você traz e quando você investe o seu tempo, não precisa demorar 2 anos, não precisa demorar 10 10 anos, anos né? para Como você muitas conseguir pessoas alguma falam, coisa. precisa ter 10 anos de Austrália para você Não, conseguir realmente alguma não coisa. precisa. Se você se identificar com aquilo que você está fazendo, se você realmente, se as suas habilidades baterem com as habilidades que a empresa está procurando, o processo ele é bem rápido, ele é bem, como é que eu posso dizer? Bem natural. Fluido. Você não precisa se Fluido. mudar. Você não precisa mudar quem você é, você não precisa para se adequar à empresa. O jeito que você é, você vai acabar encontrando uma empresa que está de acordo com o seu E jeito. conecte com quem você realmente é, porque uma das coisas que eu sempre coloquei muito assim para mim é que você passa 50 a até 70% do seu dia, da sua vida fazendo o quê? Trabalhando. Por No aí. trabalho. Então, o que a gente mais faz nessa vida aqui trabalhar. é trabalhar. Hoje eu Então, saio às se 10 você... e chego às 8. Exato. Então, se você estiver em algum lugar no qual você tem que mudar quem você é, mudar a sua personalidade, desmistificar aquilo que são os seus valores, desfazer dos seus valores, para poder se adequar ao local onde você está trabalhando, à empresa, porque você precisa do dinheiro, porque não vai existir outra coisa. Isso, para mim, né, na minha opinião, são crenças que estão te limitando a dar um próximo passo, né? E foi uma das coisas que eu aprendi muito na nossa mentoria. Você tem essa garrafa aqui? Na nossa mentoria, foi que eu ficava às vezes me sentindo assim, nossa, mas todo mundo se dá bem nesse trabalho, todo mundo se conecta, mas eu não me conecto. Mas em contrapartida, eu também não concordo com alguns comportamentos. E ficava triste por isso. Depois eu pensei, por quê? Eu tenho que ficar feliz que eu não estou conectada com esses valores, porque não são meus valores. Não sou eu que tenho que mudar os meus valores para me adequar. Então, se aqui não está adequado para mim, que eu procure algo que seja mais adequado para mim. Não me mude internamente para ser aquilo que a empresa quer que eu seja, sabe? Então, eu acho que isso foi algo assim, muito valioso que eu trago dos nossos dias das nossas horas de mentoria. Perfeito. E é sobre isso exatamente a carreira com propósito, né? Porque não existe nada mais frustrante do que tu ir lá, fazer uma preparação, né, de trabalho, investir horas do teu dia, dos teus meses para conseguir um trabalho e chegar lá e ver que não tem nada a ver contigo. Quando tu te desconhece, tu não consegue, Mayara, fazer essa análise. O porquê eu não estou feliz aqui. Tu acha que o problema é tu, né? Mas quando tu te conhece, tu sabe o que é importante, quais são os teus valores pessoais, profissionais, tu consegue entender, opa, peraí, essa empresa não tá alinhada com os meus valores e é por isso que eu tô frustrada. Então, eu sempre digo que os teus valores pessoais, eles são um GPS que vão guiar a tua vida profissional, os teus relacionamentos interpessoais, tudo na tua vida. Imagina que você gosta de sustentabilidade, é uma pessoa ecológica e vai trabalhar na Marlboro. Não tem como estar feliz. Ou imagina que para você é importante respeito e dentro da empresa que você trabalha não existe respeito. Ou se você não gosta de fofoca e na empresa tem fofoca. Então, a gente tem que entender qual é o tipo de empresa que você quer trabalhar. E uma coisa que eu ensino aqui para quem está assistindo é como que tu vai conseguir co-criar esse espaço dessa empresa que esteja alinhado aos teus valores pessoais e profissionais, né? Então, é sobre isso, é sobre não só ir ali encontrar uma vaga, porque isso é fácil, tu abre o SIC e tu encontra milhares de vagas. Mas é como tu te conhecer profundamente, né? No íntimo do teu ser e aí alinhar, né, uma carreira que é de dentro para fora. E é por isso que ela traz essa realização, paixão, propósito. Não é algo frio. A maioria dos profissionais de coaching vão trabalhar. Vamos analisar aqui o teu LinkedIn, o teu currículo, a tua cover letter e é isso. Não, aqui na mentoria, tanto de carreira com empreendedorismo humanizado, quanto de carreira com propósito, toda a carreira, o negócio, ela é a extensão do teu ser.
Então, a gente trabalha o desenvolvimento humano, né, da pessoa, e aí sim a gente trabalha a carreira ou o negócio alinhado com o ser. Então, o que vocês fizeram, né, mais a Maiara, que passou por mais tempo, foi o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano. E é isso que eu queria agora que tu trouxesse um pouquinho para nós, Maiara. Como que foi a tua experiência? E antes de qualquer coisa, gratidão, Ciro, por teu relato maravilhoso. Parabéns pelas tuas conquistas. E obrigada por estar aqui de novo, né? Dividindo isso, porque é muito importante. E aí eu quero agora trazer esse olhar, né, da Maiara, que fez a mentoria de empreendedorismo humanizado. Fez, não, está fazendo, né, Maiara? Vamos entrar em 2023 juntas? Conta para nós esse processo do teu desenvolvimento. Qual foi o teu objetivo? Onde é que tu tá chegando? As tuas vitórias e os desafios? Acredito que essas questões que o Ciro levantou sobre o que a gente traz do Brasil e a gente simplesmente começa a desconsiderar, foi que eu comecei a viver em 2021. Eu conversava bastante com o Ciro sobre isso, o quanto eu gostaria de empreender, o quanto eu tenho uma veia empreendedora. Eu não consigo me imaginar daqui a 10 anos trabalhando para outras pessoas. Eu me vejo trabalhando em algo que eu gosto, que eu acredito, que seja conectado com a minha essência, com um grupo maravilhoso, uma equipe incrível conectada a esse propósito, levando esse servir para outras pessoas. Então, como é algo muito único, eu não consigo imaginar trabalhando para outras pessoas fazendo. Não que não exista, com certeza deve existir, mas eu me vejo sendo essa pessoa a iniciar esse processo. Então, o que acontece primeiro, como eu aprendi com a minha terapeuta holística, a Sol, piscininha de cocô. Você entra na piscininha de cocô e fica ali durante um tempão. E o Ciro que me aguentava com isso. Então, em 2021, eu pensei assim, N coisas que eu poderia empreender, por onde começar. E comecei a estudar muito questão de autoconhecimento linkado à espiritualidade, porque espiritualidade, como eu falo, né? Extramuros, religião, espiritualidade na sua essência é o que governa a minha vida, os meus pensamentos, o meu espírito, os meus desejos. Eu sempre busco estar nessa conexão corpo e mente e espírito em tudo que eu faço na minha vida. E nesses momentos eu estava desconectada, porque eu não estava conseguindo encontrar essas questões de propósito naquilo que eu estava me propondo a empreender. Então eu estava com esse grande ponto de interrogação na minha cabeça. Tá, mas quais são os meus talentos no qual eu posso transformar isso em um empreendimento, em uma empresa? E estava desconsiderando, tipo, tudo o que eu fazia no Brasil, como se eu realmente tivesse chegado aqui na Austrália na estaca zero, no zero. E então eu comecei a pensar em, sei lá, vender camisa, abrir uma loja de roupa na internet, tipo assim, várias coisas. Aí quando eu tinha uma ideia, não, tenho uma ideia. Então eu começava a tentar abrir site, fazer, e sempre buscava o fim antes do início. Eu sempre queria, como a gente estava falando agora, né, amor? Eu sempre buscava fazer todos os processos para depois começar a caminhar. Exato. Eu queria ter tudo uma estrutura de algo que eu nem sabia o que era, para depois começar o pensar do porquê daquilo e começar a vender. Então, chegava no momento que eu travava, aí voltava para a piscininha de cocô e falava, tá, não é isso. Aí começava tudo de novo. Mas esse processo foi muito importante, porque quanto mais eu me frustrava com aquilo que eu estava buscando, mais eu me conectava aos meus propósitos. Mais eu me conectava, tá, não é isso? É porque não tá ressoando aqui no meu coração. E eu sim estava buscando uma mentoria. Na verdade, nem era uma mentoria, mas alguém que pudesse me mostrar um caminho, me mostrar o como transformar algo em ouro, né? Que é realmente a questão da alquimia, né? Da nossa mentoria de empreendedorismo humanizado. E eu encontrei você, acho que foi na metade desse ano, não me lembro muito. Foi no início do ano. Foi no início do ano? Não, foi no meio do ano. Foi no meio do ano, né? Porque foi depois que eu encontrei um grupo de mulheres do qual eu participo hoje, depois de conhecer a Amandinha, que também já foi sua mentorando, ou ainda é. Uhum. E quando eu fui ver e vi a transformação do business da Amandinha e o quanto ela é apaixonada pelo que ela faz, eu participei do processo, ela é uma fotógrafa incrível, para quem não conhece. Depois eu vou pedir para a Gina colocar aqui a Amanda Salomão, que o trabalho dela é maravilhoso, é super conectado com a essência dela. E falei, nossa, isso faz muito sentido para mim.
Isso realmente faz muito sentido para mim. Então, eu fui buscar você, entender o que é isso de empreendedorismo humanizado, né? Que leva não só mesmo o que você quer fazer, que eu sempre busquei muito isso em mim, tipo, antes de eu querer ter alguma coisa, eu preciso ser. Eu tenho que ser para ter. Eu tenho que ser para fazer. E como em muitos momentos eu não estava conectada com o que, eu não estava conseguindo entender o que eu era, o que eu já era, porque eu não estava mais me percebendo como a comunicadora, como a professora, como a facilitadora dessas questões de comunicação e oratória. Eu dizia para mim, não, então não é isso. Nossa, eu fazia isso no tempo de faculdade. Eu trabalhei muito nisso, mas era porque era da empresa da família. Então eu tinha muitos mimimis na minha cabeça que me faziam ir para um outro caminho, né? E eu queria empreender em algo que nem era da minha essência. E quando a gente começou, quando a gente se conheceu na mentoria de empreendedorismo humanizado, eu cheguei, você falou assim, nossa, Mai, então vamos embora, vamos começar aqui, porque você já tem um serviço, né? Aí eu falei, então, Jana, não tenho. Nossa, mas parece que você já tem, parece que já estava tudo organizado. Exatamente, porque eu fazia o todo, mas o por trás ainda não tinha o que a gente fala, o que a gente chama da árvore, né? Das raízes, que a gente tanto fala na mentoria. As minhas raízes não estavam muito alicerçadas, porque eu queria dar conta de tudo, queria dar conta do inglês, do trabalho que eu faço todos os dias e mais abrir o meu business. E eu tava com o meu carro totalmente sem gasolina e com uns 4 pneus careca. Basicamente assim que eu tava querendo ir pra onde? Pra Melbourne. Querendo viajar a Austrália inteira totalmente sem combustível e sem condições de estar rodando o meu carro. E quando a gente começou, você falou muito sobre isso, sobre a questão da nutrição. O quanto eu não tava... Eu achava que eu tava nutrindo, mas era mais com a minha mente. A minha mente estava muito overthinking, a minha mente estava querendo muito, mas o meu corpo não estava acompanhando. Então, isso foi dos primeiros assim, insights para mim dentro da mentoria, de entender que o ser também o corpo também faz parte desse ser. O quanto eu preciso nutrir o meu corpo, nutrir a minha essência, para que eu possa co-criar as coisas no mundo, para que eu possa me conectar às pessoas que precisam do meu servir também. Mas antes eu tenho que estar dando os passos internos dentro de mim. Tô emocionada aqui, ó. Eu tô emocionada. E o quanto que a gente chora também nas mentorias, né? Do nada. Já chorei muito, gente. Eu tô emocionada porque eu tô vendo toda a transformação que você tá fazendo desde a tua alimentação, as práticas de corrida, incentivando o Ciro também na saúde dele. Então eu queria que vocês trouxessem aqui qual que tá sendo, fazendo uma pausa, né? O impacto dessa mentoria na vida de vocês, pessoal, saúde e enquanto casal. Qual que é esse impacto? Eu acredito que o primeiro foi eu começar a cozinhar, né? É verdade. Antigamente só eu que fazia as comidas. Na verdade, foi um acordo. Eu falei pra ele no Brasil, eu falei assim, olha, a gente vai morar junto na Austrália, porque a gente não morava junto no Brasil, a gente namorava aqui, a gente noivou. E eu falei, olha, eu não cozinho, não pense que eu vou cozinhar para você. Comigo. Aí ele, não, deixa comigo. Eu até comentei isso na mentoria, eu cozinho pra gente. Foi exatamente o que ele fez. Durante praticamente os 2 anos de Austrália, ele cozinhou pra gente. Só que o Ciro gosta muito de... O que significa o cozinhar? Porque quando tu fala assim, comecei a cozinhar, claro, foi uma super vitória pra você. Mas explica pra quem tá assistindo, pô, eu não vou fazer cozinhar, eu odeio cozinhar, não vou fazer essa mentoria e a Janaína vai me ensinar a cozinhar. Vai me botar pra cozinhar. Eu quero que tu explique o impacto, não o que tu fez, para que as pessoas consigam entender, senão elas não vão entender. O impacto de começar a cozinhar foi, na verdade, olhar para a minha alimentação. Porque quando você coloca o seu nutrir básico, que é o que você ingere, o que você coloca para o seu corpo, o que você está dando para as suas células, você está... qual que é a palavra? Você está colocando essa responsabilidade externa. Porque se eu não cozinho, se eu não vejo a minha alimentação, eu estou transferindo essa responsabilidade para o outro, então o outro que vai ter que cuidar disso. E isso não é autorresponsabilidade. Eu acho que é algo importante também, que isso acontece com praticamente todo mundo que chega aqui na Austrália. A gente acaba trabalhando mais horas do que deveria, então a gente acaba deixando de lado
o nosso corpo físico. Por Superaquecendo a exemplo, nossa máquina. acontecia com a gente todo dia. A gente trabalhava 8, 9 horas, chegava em casa super cansado. Vamos cozinhar uma comida saudável pra gente comer? Não, vamos pedir alguma coisa rápida No pra Uber gente Eats. só comer e dormir, porque amanhã tem que trabalhar de novo. Tem que estar de pé. Então, é esse tipo de olhar, de começar tipo, a levar em consideração um pouco mais que se a gente não cuidar do corpo hoje, não adianta nada estar trabalhando 10 horas, 11 horas por dia, que não, a gente não vai colher aquilo que a gente está plantando hoje, porque não vamos ter saúde para isso. Então, é olhar um pouco mais também para o nosso corpo físico, para que Não ele só possa como prover. uma máquina de trabalho, de fazer dinheiro, né, nesses trabalhos que algumas pessoas têm que fazer aqui, mas olhar para o nosso corpo como um instrumento de vida. A E gente, o fato sem desse- nosso corpo a gente não vive, E o então... fato de começar a cozinhar seria mais olhar pra gente, de começar a pensar que a gente Isso. precisa também cuidar do corpo físico junto. Exatamente. Perfeito. E eu comecei a cuidar dele através do olhar para mim. Eu lembro que eu tava na cozinha segurando um capsicum. Boa pergunta. Pi- Pimentão. Segurando um Pimentão. pimentão e cheirando o pimentão e botando o pimentão Aí assim foi um na pouco minha. demais. Não, sério, eu fiz isso porque eu precisava me conectar à minha comida, a gente tinha comentado sobre isso. Aí eu cheguei, não, eu realmente estava fazendo isso, gente, porque como eu não gostava mesmo de cozinhar, eu ficava com raiva se eu tivesse que ir pra cozinha. E eu fui entender os porquês disso, ressignifiquei isso, então eu precisava realmente sentir o alimento e agradecer a cada alimento que eu estava cozinhando, porque eu estava pedindo para que ele nutrisse o meu corpo. Então, o Ciro chegou na cozinha e eu tava cheirando o pimentão e colocando ele na minha bochecha. Aí o Ciro olhou e falou assim: o que você tá fazendo com esse pimentão? Qual é do pimentão? Qual é do Perdi alguma pimentão? coisa? E foi engraçado. E isso, Giana, como você perguntou sobre nós como casal. Eu cozinhei, fiz um jantar maravilhoso para ele para comemorar o novo emprego dele. Ele ficou super emocionado, arrumei a mesa. Eu realmente saí do trabalho, comprei as coisas, cozinhei. E foi assim um momento muito especial pra gente, porque eu cozinhei com... Ele falou: nossa, foi a melhor carne que eu já comi, não, a melhor frango que eu já comi na Descobrimos minha que vida. você sabe cozinhar. E descobri que além de eu gostar um pouco, não muito, de cozinhar, eu sei cozinhar. Não fica ruim as coisas que eu faço. Então isso melhorou muito a nossa relação também, porque tirou esse peso dele de ter que estar alimentando, nutrindo, né, o casal em relação à comida. Então isso fez com que a gente melhorasse muito. E depois que a gente saiu também do nosso outro emprego, a gente trabalhou 2 anos juntos, né? E agora que a gente está em trabalhos separados, é uma coisa muito interessante, porque a gente sente mais saudade, a gente tem mais coisas para contar. Como foi seu dia? O que você fez? De fato, temos histórias para contar. Quando você passa 10, 12 horas do trabalho junto, chega em casa e fala, tipo, como é que foi seu dia? Bom, você tava lá, né? Você viu o que aconteceu? Eu não Na preciso mesa falar. tal? Você sabe que a cozinha não tem que falar da mesa tal, porque você sabe que você estava lá, sabe? Então, isso E a atividade física também que vocês começaram a realizar, conta pra mim aqui. Eu nunca pensei que eu iria gostar de algo chamado correr. Pra mim não tinha sentido. Eu vou contar rapidamente como foi o meu processo de começar a correr, porque realmente é muito importante pra mim. Eu tenho um pouco de resistência com a academia, com questões mais de pegar peso, que também é algo que eu tô ressignificando. Porém, eu não via sentido. Eu via aqui em Sydney, as pessoas gostam muito de correr, porque os lugares são lindos. Então você passa e fica lá babando pelos lugares. E eu não gostava de fazer nada disso, e atividade física pra mim não fazia sentido. Você ir pra rua, pra você correr de um ponto ao outro, não fazia sentido pra mim. Aí você já falou assim, vá no description da mentoria, né? Vá pelo menos até a esquina, vai pegar um pouco de sol, pelo menos 3 vezes na semana. Não via sentido nisso. Eu falei, preciso pegar sol porque eu não pego. Então o que eu vou fazer? Eu vou arranjar um motivo mental para ir à rua. Eu vou comprar um café. Mas ao invés de comprar um café aqui do lado de casa, eu vou andar para comprar um café lá em Barangaroo, que é tipo 10, 15 minutos andando. Tá, sério, faz sentido eu comprar um café lá longe. Então, as minhas primeiras semanas foi indo comprar um café mais distante. Aí na segunda, terceira semana, eu falei, preciso comprar um café, eu posso simplesmente sentir o sol. E fui sentindo o sol, fiz as minhas meditações lá na graminha e tudo mais. Acho que no segundo eu já falei assim, acho que talvez eu possa não ter objetivo nenhum, já tá ok pra mim, eu posso começar daquelas trotadinhas. Comecei a me sentir estranha. Parecia que as minhas pernas não estavam correspondendo, parecia que meu corpo estava fazendo uma coisa muito errado. Não parecia certo.
Aí eu comecei a olhar as pessoas que faziam isso. Ah, tá, mas o horário não tá bom. Todo mundo corre de manhã, então se não for de manhã eu não posso correr. Aí eu comecei a observar quando a gente saiu à noite que as pessoas também corriam à noite. As pessoas correm até Qualquer 5 horas da horário. manhã. Então eram só mentirinhas que eu contava pra mim pra eu não fazer. Então, o processo de iniciar a caminhar, mesmo tendo que enganar a minha mente, fez com que eu tomasse gosto e passasse a fazer essa atividade com recorrência. E quando eu fico algum tempo sem fazer, quando eu fico numa semana, essa semana eu só corri uma vez, o meu corpo tá sentindo falta. Ele fala, vai pra rua, vai. Eu não posso, ter que escrever isso aqui. Não, vai pra rua, vai pegar sol. Faz alguma coisa. Ele realmente gostou, meu corpo realmente gostou disso. Uma coisa que a minha mente achava que ele nunca fosse gostar. Então, E aí tu levou o Ciro pra correr junto Não é contigo, questão- né? Hã? Levou o Ciro, que não corria, pra correr junto contigo. Exato. E, tipo, eu acho que a questão não é só o correr em si, é mesmo colocar o corpo na atividade. Porque, por exemplo, a gente trabalhou com hospitality, né? 2 anos trabalhando, realmente andando, sei lá, 10, 15 quilômetros por dia. 10 mil passos, né? 10 mil, 20 mil passos por dia, mas a gente não estava na expectativa de fazer atividade física. Exato. Quando você sai nesse propósito, a sua mente meio que ela aproveita de forma diferente. O oxigênio mental é totalmente É outra diferente. coisa. É algo que eu tento fazer hoje, porque hoje eu não tenho tanto tempo assim, porque a gente trabalha em locais longe, então eu preciso sair de casa 10 horas da manhã e chego em casa 8 horas da noite. Mas quando eu tô andando por entre os turfs que eu vou, de casa para casa, de vez em quando precisa passar por umas colinas um pouco elevadas. De vez em Ótimo. quando É isso aí. os caminhos são longos. Então, esse meu percurso, eu já encaro ele como se eu estivesse fazendo uma atividade. E isso Exato. prepara a minha mente para quando eu chegar para falar com a pessoa, eu já vou estar mais animado, porque o meu corpo vai estar ativo, a minha mente vai estar ativa, e isso me libera alguns hormônios para, eu acho que é endorfina, não sei o nome, não tá na minha cabeça agora, mas isso já libera, isso mexe com o meu emocional, e isso me dá aquele gás para poder falar com a pessoa já de uma forma animada, já começar a construir o rapport com ela desde quando eu bato na porta. Às vezes, quando eu tô... Eu não sei porquê, mas aqui na Austrália o pessoal tem mania de construir casa em cima de um morrinho. Já tem um morro, mas vamos botar outro morrinho. morro. Então, toda vez que eu tenho que chegar na casa das pessoas, eu preciso subir uma rampa. Aí eu tenho que chegar lá, já dou aquela respirada, já falo, ó, já fiz um exercíciozinho, vamos conversar. Aí, conversa com ela, com a pessoa, você já tá ativo, seu corpo já tá ativo. Isso ajuda Exato. bastante. Ajuda Então, muito. eu queria aqui fazer um parênteses complementando, né? Para as pessoas entenderem aí o que vocês estão trazendo. O que a gente trabalhou, na verdade, dentro da mentoria, é o auto-amor, né? E a cuidar é o segundo pilar, que é o primeiro é tu ter clareza de onde tu queres chegar e o segundo é ter estrutura. Então, quando a tua alma sabe onde quer chegar, ela precisa ter uma estrutura física, emocional, de mindset. E é essa estrutura que a gente constrói, né? A estrutura física também está alinhada à tua saúde, ao teu corpo físico, para que tu tenha energia de conseguir né? Chegar lá onde tu te propôs. E também a estrutura do teu negócio ou da tua carreira, que daí envolve todo o passo a passo que eu aqui guio para que você concretize e realize. Então, na vida de vocês, vocês conseguiram melhorar, né, a autoestima, melhorar a saúde, melhorar a relação com o corpo, né, com essa consciência, despertar a consciência que é importante cuidar de si, tomar vitamina, comer bem, né? Então, isso, o que vocês ganharam aqui, ganharam para a vida inteira. Quantos perdi 4 anos de quilos, vida? Eu perdi 4 quilos em 3 meses. Quantos? 4 quilos em 3 meses, sem 4 dieta, quilos. sem nada. E a Só Mayara realmente. também perdeu peso, né? Bastante, foi. Bastante. Então, o que vocês Foi sem ganharam dieta, aqui... sem forçando, realmente só colocando essas pequenas coisas que, tipo, mudar um pouco a alimentação nossa, começar a comer de forma mais consciente. Cozinhar Realmente mais prestar em atenção casa. naquilo que a gente está comprando, fazer um balanceamento de proteína, de verduras. O problema que eu tinha também antes de vir para cá, eu não comia verduras. Eu realmente tinha um paladar bem infantil. E hoje em dia também é uma das minhas grandes conquistas. Hoje em dia eu como de Então, de tudo. qualquer Comeu coisa. ostra ontem. Eu experimentei ostra pela primeira vez. Quando foi Se a festa mãe dele da ouvir isso, empresa. ela fica tipo assim, não é meu filho. Quando foi festa da empresa, eu falei, nossa, vamos experimentar ostra. Se Então, fosse, agora eu só se fosse queria o Ciro aqui, então, do Brasil, eu falaria iria não. falar, não vou experimentar isso, eu não gosto. Mas não, vamos experimentar, vamos ver o que Isso aí, é. abrir a mente, né? Cuidar do corpo, da saúde, ter autoestima, que é isso que a gente precisa quando a gente chega aqui. A gente não tem energia, quer trabalhar, acha que
trabalhar vai funcionar e não é sobre o trabalhar, é sobre o cuidar, é sobre o expandir a mente, é sobre manifestar a realidade que tu queres e aí traçar um plano para que tu consiga atingir isso. Mas se a gente está no piloto automático, todo dia indo ali, comendo qualquer coisa, trabalhando em qualquer coisa, fazendo Exato. tudo, né? A gente precisa abrir um espaço nessa mente. E a mentoria, ele é esse espaço, abrir um espaço na tua vida, uma página em branco, para você olhar como é que tu quer viver a tua vida para os próximos anos da tua vida. O que tu quer alcançar em 10, 15, 20 anos? É fazer um planejamento, né? Ter clareza e mudar hábitos, mudar comportamentos, mudar a atitude, mudar a tua autopercepção de você mesma, né? E ganhar coragem, né? Eu sempre digo que a mentoria ele é um portal onde tu sai do pilar do medo e tu constrói uma ponte da coragem que vai te ajudar a atravessar, a chegar num lugar que tu jamais imaginou que tu poderia ser capaz de chegar, né? Então, co-criar uma diferente realidade. Vocês fizeram isso muito bem, com maestria. Eu quero dizer aqui que foi maravilhoso, tá sendo maravilhoso, né? Foi maravilhoso trabalhar com o Ciro, que já tá, né, bem encaminhado, mas tá sendo maravilhoso trabalhar contigo, Mayara, porque, assim, tu é exemplar. E eu sempre te falei, tu é gigante. Tu é gigante e o teu negócio vai ser, assim, ó, já tá sendo um sucesso. A gente vem falando isso, né? A forma como tu te comunica, a forma de como tu vê as coisas e a tua dedicação, a tua disciplina, né? E a tua coragem de estar olhando para tudo que tu tem que olhar e transformar e conseguir fazer isso de fato. Da onde que tu veio, resumidamente, até porque nosso tempo já tá quase acabando, e para onde que tu tá indo? O que tu aprendeu na mentoria tecnicamente para as pessoas entenderem? Posso começar então? Claro. Então, para mim, eu falei no vídeo que a gente mandou para você antes também, para mim, o que eu mais aprendi, o que eu trago de maior conhecimento mesmo adquirido é o fato de não ter medo de mudar o plano inicial, porque, como eu comentei, eu trabalho hoje com vendas e era algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida, de nem saber que eu tinha as habilidades necessárias para fazer isso. Então, realmente, aquilo que a gente aprendeu na vida inteira, por exemplo, quando eu era mais novo, eu fazia teatro, eu tocava violão na igreja, então eu cantava, então esse tipo de coisa que eu nunca tinha levado em consideração. Que ninguém olha, que ninguém olha, algo que você pode eu virar nunca pra sua tinha levado. profissão. Hoje em dia, quando eu chego e falo com um completo estranho, eu bato na porta dele, eu tenho um desenvolvimento para poder realmente passar a tranquilidade para a pessoa, passar confiança naquilo que eu estou falando. Então, realmente, não tenha medo de mudar o seu plano. Se eu tivesse chegado aqui e falado, não, tem que fazer isso, tem que ser ou engenheiro ou contador, eu jamais teria pensado em ir para esse caminho que eu estou fazendo agora. E o que a gente comentou também na mentoria é que tudo que eu já fiz no passado, por mais que não pareça, vai me trazer benefício. Então, desde quando eu cheguei na empresa sem nenhuma espécie de preparamento profissional com vendas, eu, desde a primeira semana, já atingi os meus bônus de vendas. Eu já consegui, praticamente, fui ter o maior número de vendas da equipe em praticamente 3, 4 semanas seguidas. Então, esse tipo de coisa você nunca sabe se você é bom ou não, se você não tentar. Então, você vai lá, tenta. Se você não for aquilo, é mais uma experiência para você, vai te deixar mais rápido para chegar naquilo que você quer. É uma coisa que eu aprendi na época que eu era o fundraising, né? Que todo não que você recebe te deixa mais próximo do sim. Foi eu que te falei isso. Foi você também falou isso. Isso também era um lema da empresa. Tipo, não, tipo assim, você não tá se sentindo bem? Não, fica tranquilo. Todo não que você recebe vai te deixar mais próximo do sim. Algo que você fala também, algo que realmente é muito importante pra gente. Tipo assim, você pode... É uma grande ferramenta dentro da mentoria, né? E é uma grande ferramenta e é algo também que a gente ensina nos treinamentos da empresa que eu tô hoje, é que se você não tá num momento muito bom do seu dia, tem 2 caminhos que você pode seguir. Ou você fala, nossa, meu dia está muito ruim, eu não vou conseguir. Ou você pode, nossa, meu dia não está muito bom, o que eu posso fazer para mudar e como que eu posso melhorar? Então é só literalmente a forma que você pensa, que isso realmente afeta muito aquilo que você está fazendo. Isso que tu tá falando, né, Ciro, é a resistência, né? Nós criamos resistências mentais, como tu tá falando. Ah, hoje meu dia vai ser ruim. Ali tu cria uma resistência. Ao invés de pensar isso, hoje meu dia vai ser ruim, ok, tive essa experiência negativa, mas a próxima vai ser melhor.
a gente tirou a Agora, resistência fora. E a nossa mente, naturalmente, ela vai criando inúmeras resistências. Assim como o nosso corpo físico também tem resistências. Na hora que a gente vai fazer yoga e vai alongar, às vezes a perna não vai, o braço não vai, ali são resistências. Quando o corpo físico ele entende que ele pode ir além, a mente também vai além, porque mente e corpo estão conectados. Então, isso é muito interessante. Por que que a gente trabalha o corpo de correr, fazer atividade física? Porque quando o teu corpo entende que ele vai além, a tua mente também vai além. Então, a importância de cuidar do corpo não é simplesmente para ficar sarado. A importância de cuidar do corpo é para que a gente consiga ganhar saúde, ter qualidade de vida e ir além nos nossos pensamentos, nos nossos projetos e nos nossos sonhos. Então, muito legal que tu tá conseguindo, vocês dois, expandir as resistências mentais. Tanto fazendo atividades físicas, quanto se permitindo ir além daquilo que vocês achavam que vocês conseguiriam. Então, essa mentoria, eu digo que é um divisor de águas na vida de todo mundo que passa por aqui, porque o que tu aprende são ferramentas para lidar com o teu mindset, para ir além das resistências mentais, é trabalhar o gerenciamento emocional para aprender a lidar com as emoções nos momentos que tu precisa, é aprender a cuidar da saúde, é aprender a cuidar dos sonhos, né? Então, muito legal. Parabéns aí para vocês. Obrigado. Maiara, agora conta aqui. Agora a pergunta é para Maiara. Para Maiara. Pergunta para Maiara. Maiara, conta para nós como é que tá sendo. Eu sei que a gente tá falando aqui de 2 mentorias, mas a Maiara, ela tá fazendo a mentoria de empreendedorismo humanizado. E eu quero que ela conte rapidamente, porque a gente já tá esperando aqui. O que é que tu aprendeu tecnicamente? Tu entende o que eu quero dizer com tecnicamente? Uhum. Tá. Sim. Tecnicamente, o que a gente aprende com a Jana na mentoria de empreendedorismo humanizado? Eu, como achava que tinha um produto, um serviço, mas ainda não tinha, eu aprendi a estruturar. A estruturar e a pensar a essência do meu serviço, a essência por trás daquilo que eu queria transmitir, a estruturar ele fisicamente e como colocar ele no mundo, como co-criar ele materialmente para o mundo, para que ele estivesse conectado com o que eu queria e não só no mental, mas sim no concreto. Então, você coloca o passo a passo. E toda semana a Jana, ela envia dentro da plataforma do Trello, ela envia vários bônus de vídeos, de meditação, de vários passo a passo, de coisas que contribuem muito para o processo da mentoria. E as atividades da semana, que vai criando toda vamos dizer assim, a espinha dorsal por trás daquilo que você quer criar, por trás do seu serviço, do seu produto. Então, a Jana, ela, além de ela te mostrar as raízes do seu produto, as raízes do seu serviço, ela também coloca de forma material, passo a passo, de como você colocar aquilo para ele realmente existir, né? Sair lá aqui do mundo das ideias, que é no cabeção, e colocar aqui na matéria. Perfeito. E o que tu aprendeu exatamente? Então, eu aprendi eu lembrei que agora, porque eu sou muito prolixa, né? Eu me enxergo uma pessoa muito prolixa, então, além de eu falar bastante, e quando eu vou escrever, eu escrevo muito. Então, eu aprendi a dieta das palavras, que foi algo fundamental para mim. A dieta das palavras, como que eu posso estruturar tudo que eu estou escrevendo de acordo com aquilo de forma mais direta, com o que eu quero falar, para que eu consiga me conectar melhor com o público. Todas as estruturas em relação ao Canva, em relação ao seu avatar, em relação à sua persona, ao seu plano de negócio. Nós temos plano de negócio 1, 2, 3, todas as fases do plano de negócio, mas a fanpage, a página de vendas também, a gente está trabalhando com isso, através da essência da minha marca, em relação ao branding e... Exatamente. E tudo isso. O branding, o persona... Várias coisas. Exatamente, é tanta Tu coisa. aprendeu a desenvolver a tua metodologia própria? Sim, vamos falar sobre ela futuramente. Já tenho a minha própria metodologia de comunicação consciente. Nós desenvolvemos a minha metodologia de comunicação dentro da mentoria. Uhum. E como que foi esse processo de tu descobrir quem era você nesse mundo da comunicação? Um filho, um parto, porque a gente fica, como eu falei, a gente fica tanto no cabeção, em tantas comparações,
E quando a gente se vê no meio desse oceano de outros profissionais, você se sente assim um peixinho tão pequeno, tão descoloridinho, tão sem importância. E dentro da mentoria eu consegui enxergar que aquilo que eu achava que era não um defeito, mas aquilo que eu achava que era um diferencial de forma negativa, na verdade, era a grande luz que eu trazia dentro da minha comunicação. Eu sair dessa comunicação de energia totalmente masculina, de tem que ser, tem que fazer, que é uma comunicação que não é congruente com os meus propósitos, trazendo uma comunicação mais ligada à energia feminina, do sentir, do ser para fazer, do ser para ter. E tudo isso está dentro dessa metodologia que a gente criou junta na mentoria. Que linda! Tô dizendo, esse casal aí é fantástico. Olha, é incrível, é incrível. Eu fico assim apaixonada por vocês, né? Meu coração transborda junto. Eu vivo os processos junto e é uma coisa assim incrível de ver a transformação. Eu vibro junto, choro junto, né? É uma entrega nessas partes. Então, que legal. O que vocês querem recomendar agora ao Ciro? Pode falar, ou a Mayara, ou o que vocês sentirem no coração. Qual é o recado, né? Ou esse conselho. O que você quer falar para a pessoa? Mensagem. A mentoria realmente... Indica a mentoria? Com certeza, é aquilo que eu já falei anteriormente, é tipo aceitar ajuda. Que muitas vezes a gente não aceita ajuda, a gente quer fazer por conta própria. E a outra frase também, a relação aos planos. Aceite ajuda ajuda e não tenha medo de mudar seus planos, porque eu acho que isso a gente tem muita resistência mental que vem das nossas experiências passadas de que a gente vai conseguir fazer por conta própria e o plano que eu tracei lá atrás vai ser aquilo que não pode mudar. Exato. E isso pode funcionar para algumas pessoas. E a mentoria é mas exatamente isso, é você mudar o plano, é você aceitar a possibilidade de mudar os seus planos e aceitar ajuda, entender que existe alguém que sabe o que você está passando e que sabe qual é a melhor forma de você passar por isso, porque Exato. Já passou por isso. Exatamente. Basicamente é o que eu sinto em relação à mentoria. É um mestre que já passou pelo aquele caminho e sabe todos os possíveis caminhos e qual o melhor caminho para transpor e sabe como te guiar através desse caminho. Exatamente. Basicamente é o que significa a mentoria pra gente. Então a gente é muito grato de verdade, porque depois que a gente conheceu você, depois que a gente começou a fazer a mentoria, a nossa vida realmente deu uma revolucionada. Mudou né? completamente. Mudou completamente. A gente tinha no nosso mental que em determinado período desse ano tudo ia mudar. A gente falava, vai mudar, vai ser diferente. A gente não vai virar o ano de 2022 para 2023 do jeito que foi 2021. Será diferente, porque 2020 para 2022 nós passamos o 25 com Covid na cama, sem alimentação. Não, a gente passou o 25 na fila para fazer o teste, para saber se a gente estava ou não. A gente passou 6 horas numa fila. 6 horas numa fila. Foi o Natal mais difícil pra gente e a gente falou assim, não, 2022 a gente vai ter um Natal diferente, a gente vai ter uma virada diferente. Foi realmente difícil. Acho que foi o pior momento da Austrália em si com relação ao Covid mesmo, porque a gente viu mesmo filas quilométricas de todo mundo, praticamente 80% da população nas filas para saber. E foi um momento decisivo da gente, naquele processo, entender que a gente não sabia como, quando ou onde, mas que a gente faria diferente. Então a gente co-criou você na nossa vida para dar esse passo diferente para 2023. Ai, gratidão! Gratidão! Eu sempre falo, vocês são assim, ó, mentorados ideais, né? Porque vocês têm... como é que eu posso dizer? Estão abertos, querem mudar, têm ambição de querer fazer diferente. E esse é o mentorado perfeito. É aquele que quer e tem a ambição de se tornar melhor, busca por novos caminhos, está aberto para receber ajuda, né? E está comprometido. Eu sempre falo que esse trabalho não é para todo mundo. A pessoa precisa ter um certo grau de... Certo grau não. Ela precisa ter total comprometimento e acreditar que pode mudar e estar aberto para receber, né? E querer se transformar. E vocês fizeram isso com muita maestria. Então eu quero agradecer vocês que estão aqui, sábado ao meio-dia, com esse dia aqui em Gold Coast ensolarado. As pessoas não estão lá, né? Mas elas vão conseguir... a maioria delas, né? Temos algumas pessoas aqui assistindo, mas a maioria vai assistir essa live gravada. Então, todas essas palavras que vocês trouxeram aqui vão ajudar a impactar e transformar outras vidas. Então, gratidão por estarem exercendo, né?
trabalho aí de conseguir ajudar também através da experiência de vocês. E gratidão por estar aqui. Muito obrigada. Mayara, te vejo essa semana ainda pra gente Deus falar quiser. desse projeto lindo que tu tá fazendo. Semana que vem, né? Não essa semana, semana que vem. Semana que vem, já é sábado. Tá? Querem falar mais alguma coisa antes da gente ir? Não, pra gente Não, enfim. Falamos tudo. Falou bastante, né, amor? Falamos muito. Né? Ele perguntou quanto tempo. Eu falei, 30 minutinhos. E eu Dois só queria faladores. também dar um recado para quem está assistindo essa live gravada e aqui ao vivo, que as vagas para mentoria, tanto de carreira com propósito quanto de empreendedorismo humanizado, estão abertas para janeiro de 2023, para você começar o ano totalmente diferente, revolucionar a sua vida, assim como a Mayara e o Ciro estão fazendo na vida deles, e assim como centenas de outras mentoradas fizeram também. Se você quiser fazer uma diferença na sua vida, na sua carreira na Austrália, em qualquer lugar do mundo, me manda uma mensagem e eu tô aqui para esclarecer as suas dúvidas. E é isso, galera. Beijo, 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 beijo grande. Bom final de semana. Sempre que precisar de alguma coisa, a gente está mais tá que disposto e faremos isso com muita gratidão, com muito carinho, sempre que você precisar. Obrigada. A Mayara vai fazer uma outra live depois quando ela estiver lançando o projeto dela, né, Mayara? Com certeza. Vamos lá. Beijão. Obrigada, Cira. Obrigada, Beijo, Mayara. Beijo. Tchau. Tchau.